Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu quero apresentar o versículo de número 16 de João, capítulo 14, quando nós temos da parte de Jesus a primeira menção ao Espírito Santo de Deus. Observe que nós temos em tela tanto a versão em português quanto no grego koiné. Esta língua grega vai nos ajudar a entender algumas nuances. Vejamos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. A palavra que eu quero destacar nesse primeiro momento é justamente esta aqui. Em português, outro, e aqui no grego koiné, e eu adoto a pronúncia erasmiana, uma ligeira adaptação, se pronuncia alon. Quando a gente observa o emprego deste vocábulo grego, nós temos a informação de que esse outro não é diferente daquele que está sendo dito, mas sim a ideia de alon é da mesma espécie, da mesma qualidade, da mesma essência. Anteriormente, Jesus disse que ele e o Pai era um, ele era um com o Pai. Não significa que fosse a mesma pessoa, porque dentro da Trindade divina existem três pessoas distintas no único ser de Deus. Nós não adoramos três deuses, senão um só Deus, o qual nós chamamos, biblicamente falando e teologicamente, do Deus triuno. Pois bem, Jesus é um ajudador, porque a palavra aqui, outro ajudador, indica que ele considera-se um ajudador. Jesus é o Paráclito e ele rogaria para que, quando ele estivesse ausente fisicamente, o Pai enviasse outro Paráclito, isto é, da mesma essência e da mesma qualidade, demonstrando que o Espírito Santo é Deus, por conta dessa essência e desse emprego do vocábulo alon, conforme está descrito aqui. A outra palavra, eu já mencionei aqui agora há pouco, ajudador, pode ser traduzido como consolador, ensinador, e abarca muitas outras questões por conta desta palavra no grego. Eu vou destacar, e nós temos aqui parácleton. Parácleton se refere ao ajudador. De qualquer maneira, o que o texto está nos dizendo, e a gente vale a pena ler dentro do contexto, de que Jesus não deixaria os seus discípulos órfãos, isto é, abandonados. Mas, mesmo não tendo durante um período a presença física dele, ainda assim, ele estaria com os discípulos através do Espírito Santo. Deste modo, de fato, eles não ficariam sozinhos, abandonados. A diferença é que o outro ajudador moraria neles e ficaria para sempre com os discípulos. De modo que eu e você, enfim, nós aprendemos que quando o Espírito Santo de Deus vem habitar no homem, ele vem de uma vez para sempre por todas. Em hipótese alguma, ele deixa de habitar. Ele não é um visitante, não é alguém que chega e, por conta de algum pormenor, alguma frustração, alguma decepção, ele acaba abandonando o espírito humano ou a mente humana, onde o Espírito Santo, de fato, habita ou localiza-se, mas ele permanece conosco. E é justamente esse espírito que habita de modo permanente, que faz realmente morada, é que vai justamente nos alertar com relação ao pecado.
Aliás, quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, quando verdadeiramente somos salvos em Cristo Jesus, quando a gente, por exemplo, menciona uma palavra grosseira, na mesma hora a gente já tem aquela constatação de que a gente deixou a desejar. Tipo, não deveria ter falado. Pode até mesmo naquele momento não dar a mão à palmatória e relutar um pouco, não pedir perdão pelaquela palavra mal colocada, isto é, maldita, mas ainda assim, nós precisamos entender que precisamos entender que é necessário sempre estar atento, sensível ao Espírito Santo de Deus que por morar conosco sempre e jamais sair em hipótese alguma. Ele vai estar nos orientando, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Ele vai estar nos guiando, ele vai estar moldando o nosso caráter, ele vai estar, enfim, como pessoa santa que é, direcionando-nos para cada vez mais nos parecermos com a pessoa bendita de Cristo Jesus. E quanto mais semelhante a Jesus formos, menos parecido com o mundo seremos. Às vezes as pessoas fazem algumas indagações, tipo, acerca das igrejas locais, alegando que o mundanismo tem adentrado sorrateiramente as igrejas. Ora, as igrejas são compostas de pessoas, como eu e você, pessoas que são habitadas pelo Espírito Santo. E se de alguma forma o mundanismo tem adentrado sorrateiramente, de uma maneira sutil, as nossas igrejas, é sinal de que nós estamos deixando isto acontecer. Nós não estamos, de forma enérgica, fazendo com que as coisas que não são sagradas, que não são apropriadas para aquele ambiente espiritual, naquele âmbito religioso, esteja adentrando de uma forma ou de outra. Pode ser que a gente esteja fazendo vista grossa, ou ainda achando que não tem nada a ver, mas acontece que nós precisamos, sempre com a ajuda do Espírito Santo, sermos dirigidos e pedir até mesmo para que o Espírito Santo venha sondar o nosso coração. Por causa de que eu digo isto? Meus irmãos, o nosso coração é por demais enganoso e a gente precisa do auxílio do Espírito Santo para colocar na nossa mente, incutir justamente ali o que nós devemos de fato fazer, mas segundo o querer dele, conforme a aprovação divina, e não de acordo com os nossos achismos, as nossas preferências. Por isso, eu compartilho essa palavra de uma forma muito resumida, é verdade, mas enfatizando a necessidade de atentarmos para a ação do Espírito Santo, não apenas de forma externa, atuando sobre nós, uma influência com poder, mas principalmente a partir de nós, de dentro de nós, porque a mudança efetuada é de dentro para fora. Pode ser que a gente dê uma caprichada aqui, uma arrumadinha ali, exteriormente falando, mas se o nosso interior não estiver limpo, se o nosso coração não for limpo, se os nossos olhos não forem puros, se a nossa vida não for lavada e remida pelo sangue de Cristo, nós veremos as coisas sempre da pior maneira, não apenas de uma maneira tendenciosa, mas de modo carnal. E é justamente isto que o Espírito Santo não quer que nós vejamos as coisas, mas que estejamos alinhados com a sua vontade. E eu, disse Jesus, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Esse outro Consolador, conforme eu disse, Alon, Parácraton, refere-se a um Consolador
um outro que é da mesma espécie ou da qualidade, da mesma essência da pessoa de Jesus. Já vimos que Jesus é Deus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele era um com o Pai. E nós sabemos que o Espírito Santo é Deus, não apenas porque Jesus nos disse, porque isso já nos bastaria, mas quando Ananias e Safira ficou com aquela parte e teve uma penalização com relação à ação divina, e o apóstolo Pedro, ele vai dizer primeiramente, por que mentistes ao Espírito Santo? Por que mentistes a Deus? Porque mentir ao Espírito Santo é igual a mentir a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. Esse Espírito bendito fica conosco para sempre. Ele não é feito aquele brinquedo conforme eu utilizava na infância, e nessa eternidade usava o chamado ioiô. Pegava o ioiô, jogava para lá, para cá, ia e voltava. Que coisa boa, né? Coisa maravilhosa a gente ser criança, a gente brincar, aproveitar ao máximo, porque quando a gente chega na fase adulta tem muitas responsabilidades. A gente, claro, pode ter tempo para lazer, entretenimento, descanso, mas a gente sabe que tem muitos compromissos, não apenas com o trabalho, com a família, mas também com as coisas concernentes ao Senhor. E o Espírito Santo não é feito aquele brinquedinho, o ioiô, que vai e volta, o tempo inteiro ele permanece conosco. Até naquele momento que parece que nós estamos sozinhos, ainda assim, o Espírito continua dentro de nós. E conforme a Bíblia nos diz, o Espírito Santo, ele nos ajuda, inclusive, na nossa oração. Porque nós não sabemos orar como convém, diz a palavra de Deus. Graças ao Senhor, graças a Jesus, por termos este Paráclito dentro de nós, para nos guiar, nos moldar, para fazer morada em nós. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Não é apenas a palavra de Deus, mas todas as coisas que se cumprem a partir dela, porque hoje somos a habitação do Espírito Santo. Nós temos um ajudador dentro de cada um de nós. Nós temos mais do que isto. Nós temos um ajudador, nós temos um ensinador, nós temos um consolador, nós temos um advogado. Porque, inclusive, quando você, quando nós pecamos, o Espírito Santo, ele age como nosso advogado, porque nós fomos lavados, remidos pelo sangue de Cristo, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. E por isso, ele se coloca ao lado para nos lembrar de que aqueles feitos pecaminosos, por mais terríveis que sejam, quando foram cometidos, ou ainda estão atormentando a nossa mente, mas ainda assim, Jesus morreu por tais pecados. E nós devemos saber perfeitamente, à luz da palavra de Deus, que o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. E graças a Deus por isso, porque nós temos uma viva esperança, porque nós temos condições de não apenas sermos perdoados, mas de continuar a nossa jornada. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que a palavra de Deus sempre encontre guarida um espaço especial na sua mente, mas também no seu coração.